Bebe, não bebe. O nosso Senhor Jesus Cristo, publicando enigmas e coisas ocultas desde a fundação do mundo, nos trouxe abundância de parábolas e figuras para nos orientar em como andar nos seus caminhos, posto que são um caminho só. Ele não nos deixou cocheando entre dois pensamentos, mas trouxe à memória de todos os homens a bênção e a maldição, a vida e a morte, na figura da porta e do caminho largos e espaçosos ou apertados e estreitos. Por causa deste assunto, lembramos que algumas parábolas eram iniciadas com frases homogêneas e consonantes, outras de forma bem diferente, para que, desde o início de cada uma delas, não tivéssemos dúvidas nos seus sentidos. Ele iniciava dizendo: o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus pode ser comparado com... É assim como se havia um certo homem, e outras expressões. Mas a que mais nos chamou a atenção para este assunto prendeu-se à forma de iniciar uma parábola dizendo: que vos parece? Por causa disto, sempre que me perguntam bebo ou não bebo vinho, sinto vontade de responder: que vos parece? Ou seja conforme a vossa fé. Estas palavras são para falar sobre estas coisas, evitando contendas gratuitas. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14, 4 a 7. Jesus Cristo fora levantado como alvo de contradição, pedra de tropeço, rocha de escândalo, como Moisés levantou a serpente no deserto, semente e sinal de que é contraditado. Simultaneamente, este mesmo Senhor e penhor é cheio de vida para a vida e cheio de morte para a morte, na verdade vivida na vida de seus seguidores. Céu e inferno, conforme o bem ou o bom ouvir do homem no dia do tempo da salvação, para que olhando para o Calvário, veja o altar onde se ofereceu o sacrifício maior da eternidade. Vê no espetáculo do Gólgota um Calvário com dignidade tão elevada que, tendo sido o cenário do dom maior de Deus para a humanidade, transformou-se em Monte das Caveiras, e o Monte das Caveiras transformou-se ou transmudou-se para altar sagrado, cuja mensagem da cruz antes anunciava a morte de um maldito, agora anuncia o oferecimento da vida de um inocente para salvar pecadores. Olhar e ver no lugar de caveiras, mortes e trevas, uma luz que, estando acesa no velador do alto do monte, fica impossível escondê-la. Outro, olhando para o Calvário, veja na lembrança da serpente de metal e entenda o paraíso hoje. E outro, mesmo com um olhar incrédulo, veja como é que começa o inferno na vida de uma pessoa. Tudo isto ficou representado no vinho, e não menos para a bebida forte ou fezes, nomeação do resto residual de vinho, como diziam, ou bebida misturada. O vinho representa ao mesmo tempo a vida eterna e a condenação mais inalterável ou mais radical da vida,
onde se livra de uma culpa ou fica culpado de tudo, onde se purifica no sangue derramado ou se derrama injustamente o sangue inocente, trazendo condenação sobre si mesmo. Na verdade, onde se ordena, determina ou permite que se tome vinho, se explica por causa das constantes enfermidades ou por causa dos muitos tormentos do aflito. Na sua melhor honra, bebe-se para anunciar ou comemorar a morte do Senhor até que ele venha. As Escrituras recomendam beber vinho por causa das amarguras das constantes enfermidades e na hora da ceia, ao mesmo tempo em que avisa não ser bom para o homem olhar para o vinho quando escoa suavemente e se mostra vermelho no fundo do copo. Noutro tempo e lugar, ecoa: não é próprio dos reis, ó Lemuel, se embriagar com vinho ou com bebida forte. Os recabitas abominavam o vinho e o fruto da uva, e Deus lhes elogiou como filhos mais obedientes do que os de Deus. Ora, quando diz bebei, bebei abundantemente, trata-se de uma expressão poética, onde o vinho é representação da alegria em amar e o maravilhoso bem de ser amado ou mergulhado em amores, conforme cantares, não embriagados, bêbados e temulentos. Há o completamento de uma frase escrita que expressa: e o vinho que alegra o coração. Ouvi e atendei, amados. Embora o nosso Senhor Jesus Cristo tenha dito que o que entra pela boca do homem não o contamina, porque é expelido depois por vias excretoras, o que sai da alteração emocional, cognitiva ou moral do homem depois que bebe, geralmente tende para o reprovável. Quando excede aos limites pessoais que detém a bebedeira, a embriaguez ultrapassa os seus limites. Fica somente danos e vícios. Não olhe para o vinho quando escoa suavemente e quando brilha no fundo do copo. Depois morderá como uma víbora. O vinho não é um símbolo de fidelidade, como uma escolha de definição única para a piedade, mas conforme a sorte e decisão de cada um. Há no vinho um quê de falsidade e sinceridade, fidelidade e traição, dar a vida para seus amigos e culpar-se por uma vida derramada na terra. O vinho não fica em cima do muro como a expressão vulgar sussurra, mas ele é o muro que define mais exatamente quem quer beber de quem não quer nem tocar, cada um segundo o seu colher posterior. O vinho é um quê de uma mesma fonte brotar água doce e água salgada, também de a mesma boca que profere ou que se abre, se adianta para um mesmo ósculo beijar ou trair. Em conselhos de um irmão mais velho, porque quem ensina deve ter uma posição definida, mesmo não sendo o dono da verdade que é Cristo, nós aconselhamos que entre bebei abundantemente, ó amados. Tomai um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades. Dai vinho e bebida forte ao amargurado de espírito, para que se esqueça de suas dores. Também que não é próprio dos reis, ó Lemuel, o vinho nem a bebida forte,
E não olhes para o vinho quando escoa suavemente e brilha no fundo do copo. Prefiro ficar longe do vinho, ou com ele somente anunciar a morte de Cristo e a ressurreição do Senhor até que venha. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E há um levedar que é elogiável para a beleza do bolo confeitado, e há outro levedar que é a memória das hipocrisias dos fariseus. A presente utilização do vinho que gera as suas dúvidas, não sendo por causa das constantes enfermidades, não tendo raízes nas amarguras de espírito, ou não sendo para a elevação do bem esquecer-se das agruras da vida, se não se trata do vinho que representa o verdadeiro amor em embriagada paz para o bem espiritual que vem do alto e da ágape, melhor não tocar em vinho, melhor não tocar, mas respeitando a liberdade de escolha inerente ao indivíduo ou à individualidade, se escolher beber, bem vos vá. Continue. Se resolver não olhar, nem tocar, nem beber, bem vos vá. Continue. Basta o vinho que, sendo bebido, anuncia a morte do Senhor até que venha. Estará sempre diante do homem a bênção e a maldição, a vida e a morte, o caminho largo e o caminho estreito, beber e não beber vinho. Isto fica extremamente conforme a decisão pessoal do homem, conforme o juízo de cada um. Não tocar ou beber abundantemente, isto cabe ao homem escolher, e ouvirá sempre. Quem é e quem for, continue. Assim, conforme for a sua escolha, será o meu apoio. Não é uma opinião em cima do muro, mas a mostragem dos dois lados do muro, mão direita ou mão esquerda, e o continue imperativo de Deus, conforme a escolha de cada um. Mas o meu conselho pessoal lembra os recabitas que não é bom tocar em vinho. Não, portanto,